No momento aprazado, sob as bênçãos do nosso Pai, Jesus chegou como estrela fulgurante para ser o sol das nossas almas, almas sedentas de luz e carentes de amor. O consolo para as nossas almas chegou humildemente, tendo como berço uma pequena porção de palha. Já no primeiro momento chamou a atenção dos pastores e dos reis magos, que vieram felicitá-lo e agradecer pela presença tão esperada. Presente enviado por Deus para que pudéssemos conhecer os caminhos da caridade e humildade como redenção para toda a humanidade. Esta estrela fulgurante que a humanidade tentou apagar continua brilhando fortemente como guia permanente a nos acompanhar. Desta forma, este menino Jesus continua a acalentar os nossos corações. Esta luz estelar ilumina os rumos que temos para caminhar e para indicar o norte de nossas almas, Jesus se faz presente o tempo todo com a bússola resplandecente do Evangelho Redentor. O Evangelho, presente de Jesus, legado da sua existência, manancial espiritual, guia seguro e primordial. Neste momento, a humanidade ainda conturbada é capaz de substituir presença tão iluminada pela lenda comercial de um velhinho de longas barbas brancas confundindo as mentes inocentes. Um comportamento que denota a nossa imaturidade espiritual, que valoriza os valores materiais em detrimento aos valores espirituais. Que possamos, neste Natal, resgatar o seu verdadeiro significado. Possamos também presentear o aniversariante com os presentes da união, da paz e solidariedade, fazendo do Natal uma vivência diária desta nossa jornada. Assim seja. O homem com Jesus. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Paulo. Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Com Jesus, ergue-se o homem, da treva à luz, da inércia ao serviço, da ignorância à sabedoria, do instinto à razão, da força ao direito, do egoísmo à fraternidade, da tirania à compaixão, da violência ao entendimento, do ódio ao amor, da posse mentirosa à procura dos bens imperecíveis, da conquista sanguinolenta à renúncia edificante, da extorsão à justiça, da dureza à piedade, da palavra vazia ao verbo criador, da monstruosidade à beleza, do vício à virtude, do desequilíbrio à harmonia, da aflição ao contentamento, do pântano ao monte, do lodo à glória. Homem, meu irmão, regozijai-vos em plena luta redentora. Que píngaros de angelitude poderemos alcançar se nos consagrarmos realmente ao divino amigo que desceu e se humilhou por nós? Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito do símbolo, da ideia do Natal, partindo aqui de alguns referenciais que para nós são de extrema relevância, como Emmanuel, André Luiz, Humberto de Campos, e obviamente imaginar essa chegada à manjedoura para que nós possamos experimentar ou pelo menos vislumbrar
o tamanho que é, a grandeza que é aquela figura do mestre nascendo naquele ambiente, nós precisamos aos poucos entender esse Jesus, não como mais um, mas efetivamente como aquele que já havia dito, né? Que desde o princípio já o era, estava em todas as circunstâncias de construção, elaboração, modificação. Segundo Emmanuel nos relata, participou ativamente em cada detalhe, em cada experimento da edificação, não só do orbe físico, mas também participando ativamente dos convites, das chegadas, dos seres que aqui iriam habitar, cuidando e zelando por cada um, dizendo inclusive, não é, que onde um ou mais estiverem reunidos em seu nome, ali ele também estaria. Por muitos anos antes do seu nascimento, muitos se reuniram em seu nome, ainda sem sabê-lo, quem eu era, onde estava, de onde viria, mas aquela certeza, aquela informação perene de que um ser nasceria e se mostraria, se revelaria, tendo sido responsável por toda a construção, elaboração e evolução desse mundo no qual vivemos. Então, certamente André Luiz estava muito correto quando disse então que esse divino Senhor se fez humilde, né? Que era um orientador lá das esferas resplandecentes, mas animou-se de nascer numa manjedoura, numa pequena manjedoura, veio até aqui fazer brilho. Embora fosse o construtor de todo o orbe, de forma muito bela, aceitou a incumbência de ser um carpinteiro, humilde, simples a trabalhar. Quer dizer, dentre os sábios, segundo o próprio André Luiz ainda, dentre o sábio dos sábios, acabou valendo-se da inteligência, da perspicácia de pescadores, pessoas humildes, para consolidar o seu reino. Então, esse grande mestre não utilizou-se dos seus saberes infinitos, mas do contrário, usou a natureza, usou exemplos simples, usou as parábolas para demonstrar aquilo que sabia de maneira que para todos nós ficasse compreensível. Então, aquele que poderia ter escolhido nascer em berço esplêndido, por já ter uma majestade, por assim dizer, divina, celestial, de pureza de espírito, conviveu foi com pessoas abandonadas, infelizes, sofredores, pessoas em dor de toda a ordem. Então aqui nós vemos que é uma figura extremamente diferente, a qual nós não podemos compreender por absoluto, senão vendo os seus exemplos, o seu manejo, a sua forma de fazer a vida acontecer, de entregar esse amor. Porque Jesus nasceu num ambiente extremamente simples, sem nenhuma relevância política, e essa manjedoura é bom que nós visualizemos. Quando falamos manjedoura, que não fica aquela imagem portentosa, bonita, de um grande trono celestial, conforme os reinos humanos o dizem, mas a manjedoura era onde os animais se alimentavam, um ambiente sem dúvida alguma rústico, feito de alguma madeira, com alguma palha, onde os animais se alimentavam, mostrando que Jesus não estava ocupando-se com as coisas da materialidade. Quantos de nós toparíamos nascer num ambiente rústico como esse? Às vezes a maternidade onde muitos nascem já não é uma maternidade de luxo. As pessoas já observam e falam assim, nossa, mas nasceu ali, naquele lugar simplesinho. Imaginem um ambiente como esse em se tratando de quem era. Repetimos, poderia ter nascido em qualquer berço, em qualquer ambiente de riqueza, de luxo, e não o fez. Nasceu em um curral. Então, esses símbolos que envolvem a manjedoura, embora muito associados aí ao conceito de simplicidade, também vão mostrar aqui uma outra simbologia por trás. Uma simbologia associada ao esforço, ao empenho. Porque se nós pararmos para pensar, antes de começarmos a tratar da nossa caminhada até a manjedoura, é conveniente que nós imaginemos quem até lá caminhou. Por exemplo, José e Maria e o próprio Jesus naquela noite. Depois de percorrer quilômetros andando e sob um animal, com a esposa grávida, em situação extremamente difícil, narra-nos Humberto de Campos que a chegada a Belém ainda foi mais tortuosa, mais impregnada ainda de dificuldades e problemas, porque em cada hospedagem, em cada hotel onde parava José para pedir ajuda, eram tratados, na verdade, primeiro com escárnio e segundo, ainda com um desrespeito imenso, porque José já tinha uma certa idade e Maria, muito jovem ainda, quando olhavam para ela, narra-nos Humberto de Campos, quantos ali tentaram
comprá-la como escrava, faziam-lhe gracejos na frente do próprio José naquela ocasião, causando ali aquele clima embaraçoso, e continuaram caminhando, procurando um lugar, porque sabiam da importância então de fazer o censo, de cumprir a ordem dos Césares da época, mas também sabiam da situação em que Maria estava, que precisava de um local para descansar e repousar e, quiçá, fazer a criança nascer naquela ocasião. E para nós vermos o quanto irmãos ainda ignorantes, mas certos de que a presença daquele Espírito mexia com toda a orbe terrestre, começaram a se empenhar em dificultar as coisas. E então, certamente, segundo Humberto de Campos, essas pessoas foram estimuladas a negar, a tentar criar embaraços de toda a ordem naquela ocasião, até que então o provável chefe da delegação, o anjo Gabriel, faz então uma oração a Deus. Um anjo intercedendo pelo trabalho de nascimento de Jesus. Vejamos a logística divina envolvida em tudo isso, e ainda assim permitiu-se que Jesus passasse por esses percalços antes do seu nascimento. Poderia tudo ter sido mais tranquilo, tudo mais óbvio, tudo mais fácil. Mas vejamos que não basta apenas a ideia de que estava determinado assim, exatamente desse jeito. Porque se aparecesse uma alma de boa vontade que oferecesse um local para que eles pudessem nascer, ainda que simples, teriam ido. Tudo teria mudado. Mas a história se fez, na verdade, dessa forma, exatamente porque o próprio Jesus se despe de quaisquer necessidades para fazer a caridade de uma vida inteira entregando-se, não espera o melhor lugar, não espera a boa vontade, não espera nada, como veremos aqui adiante. Então essa perspectiva das dificuldades passadas acabou fazendo com que, após o anjo Gabriel então fizesse essa oração a Deus, fossem então inspirados a procurar o estábulo, a procurar aquele local onde então, depois de dar à luz, Jesus seria colocado em uma manjedoura, à vista de animais e pastores que estavam ali presentes naquele instante. Então, essa ideia, inclusive, Humberto de Campos brinca, né? Que se não fossem os animais na história narrada, nessa crônica contada por ele, não fossem os animais da época, nós teríamos retardado o processo de nascimento de Jesus, porque os animais acolheram o nascimento de Jesus, coisas que nenhum dos seres humanos que ali estavam foram capazes de fazer. Então, a manjedoura nos convida, nos traz um símbolo muito maior do que a mera simplicidade. Ela nos coloca também numa situação de imaginarmos que logo de cara Jesus aceitou situações e complicações e percalços e ainda assim entregou toda a sua existência a auxiliar a trabalhar pelo bem da humanidade. Não é à toa que é sim o modelo e guia, conforme lá no Livro dos Espíritos nos esclarece, essa perspectiva de imaginar que é um ser que não tinha nenhuma necessidade de encarnar, de evoluir, porque já era puro há bilhões de anos, quando da criação deste planeta, assim já o era, e ainda assim aceitou vir cumprir esse desiderato, essa tarefa de entregar a sua própria vida, toda ela a incumbência de cuidar e zelar e ensinar o Evangelho a cada uma das pessoas. Para nos dar um exemplo de que muitas vezes nós, nas nossas dificuldades, reclamamos, não é possível fazer assim, praguejamos contra Deus muitas vezes, e a figura de Jesus vem humildemente nos mostrar que mesmo aquele que nasce numa dificuldade imensa, em complicações, ele tem condição, ainda em dificuldades, de vencer, trabalhar todos os dias e nos fazer esse convite. Então essa é a ideia da manjedoura. Este é o símbolo, além da simplicidade que nos mostra, como lá no Livro dos Espíritos, quando ele nos pergunta como é possível viver a felicidade relativa neste mundo, a resposta, embora simples, remete-nos à ideia exatamente do que Jesus está aqui passando nessa ocasião. A ideia de nós vivermos bem com aquilo que possuímos, porque não somos proprietários de nada. Possuímos apenas o necessário, né? Viver possuindo apenas o necessário e não o supérfluo. A paz de consciência de estar fazendo o seu melhor nesse caso e a fé no futuro. A manjedoura, de alguma forma, sintetiza esses três ideais, porque ela lhe mostra com clareza que tinha-se o necessário para toda uma existência obviamente, de trabalho e dedicação ao próximo. Estavam ali certos de que a fé no futuro, todos ali inclusive se aglomeraram, pastores,
magos do Oriente que vieram até o local porque tinham a expectativa certa de que aquela figura, agora sim, trabalharia por toda a humanidade naquele sentido, e a paz de consciência de estarem fazendo o seu melhor. Poxa, mas fizeram o melhor e foram parar numa estrebaria para mostrar que, de fato, a paz de consciência não é algo exteriorizado, não está por fora, está dentro, é conosco para com Deus. Então, nesse sentido, imaginando nessa formatação, quando Jesus então desce, ele não viria à terra, imaginamos nós agora, se não pudesse contar com a comunhão, com a confiança conosco. Já ouvimos muitos dos relatos bíblicos, não é? Deus é fiel. E essa passagem, Deus é fiel, mostra-nos a relação que Deus tem para conosco. Deus sempre vai ser fiel, sempre vai nos entregar o melhor, sempre vai fazer o melhor. A grande pergunta nessa relação de fidelidade é, e nós? Estamos nós aptos ou capazes de entregarmos-nos também, sermos fiéis a Deus a todo instante? Então, no livro Antologia Mediúnica do Natal, Emmanuel nos faz essa referência, mostrando que Jesus não desceria, não viria à Terra, na verdade, se não fosse por essa confiança positiva nos homens. A confiança certa de que nós, de alguma forma, faríamos o melhor. E então o benfeitor enumera uma série de exemplos. Fala sobre Madalena, por exemplo, que era possuída pelos adversários do bem naquela ocasião, e ainda assim Jesus confiou a ela, inclusive trouxe o símbolo futuro, anos mais tarde, da chamada ressurreição, a ela, para que ela anunciasse isso. Jesus foi buscar Zaqueu para retirá-lo ou arrancá-lo definitivamente das entranhas da prisão que era a situação física, materialista que os publicanos viviam, e ele que já se incomodava, segundo os relatos de Amélia Rodrigues, já se incomodava com aquilo, a falta de amigos, o excesso de bens e a ausência de possibilidades espirituais, de trabalhar melhor pelo próximo. Jesus vai até lá e o convida, exatamente o publicano. Jesus não se incomoda com a negativa de Pedro. E pela oportunidade concedida ao apóstolo, inclusive depois que reaparece a eles, novamente resgata a oportunidade perguntando: Pedro, tu me amas? Pedro diz que sim. Pedro, tu me amas? Pedro responde que sim. E numa terceira vez, Jesus ainda pergunta: Pedro, tu me amas? Agora aqui trabalhando o conceito de amor em nível mais profundo, o amor ágape, o amor intenso, sem nenhuma condição. E Pedro, entristecido na narrativa do apóstolo, quando assim o faz, responde que sim. Mas Jesus então percebe que ali estava se consolidando um amor verdadeiro, no qual Jesus nunca havia desconfiado e continuava a confiar. Jesus dá a Tomé o benefício da dúvida, mas não se agasta, não sofre, não se entristece, porque no fundo sabe que Tomé vai se aos poucos compreender e vai, obviamente, na sequência, inclusive, viver uma vida de martírio e dificuldade do que vinha à frente. Paulo de Tarso, que incompreendia as lições do Mestre por tantas vezes, Jesus, então, confia a ele, na estrada de Damasco, a oportunidade de redescobrir-se, de visualizar e vislumbrar o quanto poderia fazer. Então, no final das contas, Jesus, trazendo apenas estes, além de outros inúmeros exemplos da literatura bíblica, Jesus confia positivamente, tem a esperança certa de que todos vão caminhar de alguma forma a esse encontro, a esse reencontro, essa fé e esse otimismo começaram de verdade quando Jesus veio então. Quando nasceu, quando estava na manjedoura, já era ali a certeza, porque se não fosse essa confiança positiva, nem viria. Porque na espiritualidade sabemos, nada se faz por acaso, nada se faz por mero fazer, faz-se com um propósito. A espiritualidade superior planeja, identifica, realiza com propósitos sempre superiores, não se faz apenas por um mero teste. Vamos ver se vai dar certo enviar Jesus à Terra. Fizeram porque confiavam e sabiam das respostas, da intenção, do interesse daqueles espíritos em aprender cada vez mais, em transformar-se cada vez mais em cada um de nós. Então a pergunta hoje é: que caminho estamos tomando a esse encontro com essa manjedoura de esperança, de fé, que deposita em cada um de nós um pouco da expectativa de transformação do reino começando em cada um de nós? Porque nós temos caminhos a tomar. Nós podemos tomar o caminho que leva a Belém, por assim dizer, nesse momento da existência, nessa experiência, nesse ano, nessa vida, neste ano cheio de pandemia,
Ou podemos tomar outro rumo, podemos ir para o outro lado. E o caminho de Belém, o caminho da manjedoura, pressupõe necessariamente aquilo que está lá na pergunta 886 do Livro dos Espíritos, quando remete à ideia do sentido, da definição do que é caridade. E ali, quando entendemos a lógica do que é caridade como benevolência, indulgência e perdão, nós começamos então a associar que toda a nossa existência, se estiver caminhando nesse sentido da benevolência para com o próximo, ou seja, da partilha, da entrega daquilo que nós temos de melhor, de realizarmos de fato pequenos servicinhos, como o próprio Emmanuel menciona em outra mensagem, até já comentada aqui em outra ocasião, realizamos pequenos atos em prol das pessoas, em benefício daqueles que conosco caminham, auxiliando aqueles que precisam, que estão ali vivendo conosco, com palavras, com estímulo, com renovação de ideias, como o jovem Quinto Celso fazia com seu pai Tassiano na obra Ave Cristo, quando ali, cuidando já do pai envelhecido, pai adotivo envelhecido, cego, sempre lhe contava as belezas do que via, abraçava-lhe ternamente e trabalhava para o seu bem-estar, fazendo muito mais por ele do que poderia se imaginar. Quando adotamos essa postura de cuidar dos nossos, dos mais próximos de alguma forma, sendo benevolente para com todos, entregando simpatia e um pouco do nosso bem-estar, estamos caminhando para Belém. Quando adiantamos ainda mais e somos indulgentes, trabalhamos com um critério de compreensão. Essa ideia de compreensão está muito associada à paz entre os homens. Nós só teremos paz de verdade quando começarmos a ter olhos de compreensão, de indulgência para com o outro, porque sabemos que o outro também é indulgente e compreensivo para conosco. Nos entende as limitações, as falhas. Quando então nos excedemos, somos irritadiços. Quando cobramos em excesso, quando carregamos conosco ainda as culpas de passado muito tortuoso e até hoje ainda manifestamos os nossos enganos, é preciso indulgência, é preciso compreensão. Não é conivência, mas do contrário, é indulgência, é aquela sensação de que pode se melhorar, porque Jesus fazia convites contínuos às pessoas, mas não ficava na expectativa, porque sabia que cada um tinha o seu tempo. Judas que o diga, tinha a oportunidade inclusive de voltar atrás, mas no momento derradeiro, no momento único, encontra-se ali com Jesus, e Jesus então vira-se para ele ternamente e lhe pergunta: "A que vieste, amigo?" A que vieste, amigo, mostra a capacidade de Jesus em confiar até o limite máximo, em que cada um é capaz, como o semeador, não é, que jogava suas sementes em terra ruim, na esperança de que aquela terra, na confiança de que aquela terra poderia dar algum fruto, então estaria ali pronto o semeador a cuidar, a zelar com amor. Então Judas, nessa hora, quando então tem a oportunidade de mudar, de transformar, de viver esse símbolo da mudança. E Jesus indulgentemente oferece-lhe a oportunidade, compreende-lhe a situação. E por fim, caminhar para Belém, caminhar para a manjedoura, não tem outro caminho se não for pelas vias do perdão. Do perdão, então, que nos leva a pensarmos com toda a ternura em nós, primeiramente em nós. Porque quando conseguimos então perdoar, libertamo-nos. Quando conseguimos perdoar, fazemos como Shakespeare mencionava, não é? Que aquele que carrega mágoa é como tomar um veneno querendo que o outro morra. Quando nós abrimos mão e começamos então a aceitar que aqueles que nos trazem pequenas dificuldades na vida, que começamos a perdoar estes, abandonando, deixando passar, não nos deixamos afrontar, nem nos causar nenhum dano psíquico, espiritual, nas pequenininhas coisas do dia a dia, vamos então ensaiando para as situações de maior gravidade, em que então é exigido de nós um esforço maior para lembrarmos-nos dos 70 vezes 7 vezes, num perdão sem condição. E se porventura ainda sou incapaz de tornar aquele que me ofende, que me maltrata, que destrói, que prejudica, um irmão, amá-lo, tocá-lo, estar com ele, com todo o afeto possível, que lembremos do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos narra então as possibilidades de não desejarmos o mal, de sabermos à distância fazermos uma oração,
de efetivamente pedirmos pelo bem e não pelo mal. Ou, na pior das hipóteses ainda, que consigamos nos manter inicialmente neutros, à distância, para que não compareçamos na presença das pessoas trazendo-lhe mal, fazendo-lhe algum tipo de vingança ou trazendo ódio a cada uma delas. Então, partindo sempre desses conceitos, nós vamos então entender que se tivermos essa ideia de gratidão a Deus por tudo aquilo que possuímos, se tivermos a ideia de partilha, convivendo melhor entre aqueles que estão conosco, e tivermos, enfim, o conceito de perdão, para aplacarmos um pouco, abrandarmos o sofrimento e as torturas do mundo que não nascem de outra coisa senão dos nossos próprios egoísmos, de termos sido machucados em nossa autoestima, em nossa forma de ser. Pensando nesse critério, nós atendemos então ao que diz o conceito de caridade, de benevolência para com o próximo, indulgência para aqueles que estão em sofrimento, em dificuldade e, obviamente, o perdão, enfim, para aqueles que lá estão. Se estivermos indo neste caminho, caminhamos rumo à manjedoura, caminhamos rumo a Belém, estamos diante dessa luz, desse grande brilho. Se eventualmente ainda temos dúvida de que estamos caminhando para trás ou tendo alguma sensação de que erramos e agora temos que voltar, que bom, porque a descoberta do erro é algo maravilhoso, é algo espetacular, é o primeiro passo, como bem diz Kardec lá no livro Céu e Inferno também. Quando descobrimos, é que então vamos iniciar o processo de transformação, porque aí é que somos capazes de nos arrepender. Não éramos capazes de nos arrepender sem conhecermos-nos antes. Então conhecemos-nos, arrependemos-nos e então começamos o trabalho de transformação, de expiação, de reparação e acerto então de tudo aquilo que precisa ser realizado. Até isso acontecer, nesse voltar para o trilho, o professor C.S. Lewis menciona sempre com muita sabedoria que retomar o caminho não é andar para trás. Às vezes nós desviamos do caminho, vamos longe. Essa retomada para o caminho reto, o caminho melhor, ela não é andar para trás. Do contrário, é andar para frente, porque estamos aprendendo, revendo os nossos erros e agora trazendo de volta para o caminho adequado. Então não tenhamos vergonha de reiniciar todos os dias, não tenhamos vergonha de recomeçar, de pedir perdão, de entregar-se na verdade, porque somente assim, nós vamos encontrar a manjedoura. Vamos ter a oportunidade de visualizarmos essa esperança, essa transformação futura, se começarmos agora a vencermos esses pequenos problemas que carregamos conosco na alma, para então os grandes desafios que virão no futuro. Sobre estes grandes desafios do futuro, sobre o que virá depois de entrarmos em contato com essa manjedoura, a responsabilidade que nos compete a todos, no sentido de transformarmos o mundo, não só no dia de Natal, mas especialmente para todo o tempo, nós vamos ver na sequência, no nosso próximo estudo, dando continuidade a esse que aqui agora fizemos, trazendo-nos então ao pé da manjedoura, para que na sequência saibamos o que fazer quando deixarmos a visita à manjedoura. Um forte abraço a todos e uma excelente semana de reflexões. Jesus nasceu, passarinhos a cantar. Jesus nasceu, brisa leve a embalar. Só eu não via Jesus nascer. Meu coração não conseguia perceber. Eu esperava sempre
Pai nosso dos céus, eis que agora, em que nos achamos reunidos, a Ti direcionamos os nossos pensamentos como uma unidade para buscarmos em Ti o consolo de Seus ensinamentos. Queremos também, Senhor, nos dirigir a Maria, Mãe de Jesus, que com muito amor e dedicação andou pelos caminhos da vida, confortando e consolando os corações flagelados, cansados e oprimidos. Pedimos à nossa Mãe Maior, Santíssima em suas obras e sublime em seus sentimentos, que olhe por aqueles irmãos que encontram-se desamparados, sofrendo pelo mal da solidão, pelos vícios morais, pelo abandono, pelas desilusões e pelo declínio. Que o seu amor de mãe descubra cada alma perdida e que possa confortar os corações oprimidos, para que obtenham em seus braços maternos o conforto para as suas dores. Agora, Pai amoroso, após ouvirmos a palestra esclarecedora a respeito das suas leis celestiais, rogamos que as luzes divinas recaiam sobre nós, despertando-nos a sensibilidade elevada, fortalecendo as nossas vontades em busca do alimento que nutre as nossas almas, para que nós também possamos ir ao encontro dos que tombaram e levar o amor e a esperança onde as trevas se demoram. Certos de que não nos faltará o pão de cada dia, finalizamos essa reunião, pedindo perdão pelas nossas faltas e que o Senhor nos livre da prática de todo o mal. Que assim seja.